Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos dar continuação aos nossos trabalhos de hoje. Hoje nós não vamos passar slides, porque infelizmente eu e os irmãos do Louvores nós não conseguimos alinhar e ficamos em falta com vocês hoje. Peço que os irmãos nos perdoem e que Deus nos auxilie e nos ajude a fazer um trabalho melhor. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 65, para abrir os nossos corações para adorar a Deus. Vejo que alguns irmãos estão querendo acompanhar. Vou esperar os irmãos abrirem junto, para lermos juntos. Salmo 65. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escuta a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não-las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispôs. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez nesta manhã de domingo. Fomos tragos pelo Senhor. O teu Espírito Santo foi quem fez os nossos corações buscarem ao Senhor nessa manhã. E tomara que tenha sido o teu Espírito Santo. Tomara que todos que estão aqui, Pai amado, estejam aqui simplesmente para louvar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Não buscando coisas próprias, não simplesmente com aquela idolatria que muitos cristãos têm de que o domingo é algo sobrenatural, com fim no próprio homem. Mas o domingo, o dia do Senhor, é um momento em que nós tiramos para glorificar, exaltar, louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou até a última gota do seu sangue para salvar pecadores. E que nos nossos corações e nas nossas mentes esteja a convicção neste momento de que estamos aqui para render louvores e agradecer ao nosso Deus pela salvação. Agradecemos pela salvação, pela eleição, e pedimos, Pai amado, que o teu reino venha, que o teu reino seja instaurado aqui e agora em nós. Pedimos que a volta do Senhor Jesus Cristo não se demore mais, porque nós necessitamos do nosso Pai, nós necessitamos do nosso Senhor. Aqui na terra já não há mais nada para nós. Santo Deus, nos dê coração arrependido, corações contritos, corações que busquem ao Senhor. Nos dê a disposição de fazer dessa manhã uma manhã especial para o Senhor, uma manhã
aonde os teus filhos, com o coração feliz, com o coração alegre, com o coração transbordante de vontade de render graças ao nosso Deus. Tudo seja para o Senhor, Pai amado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido, Pai. Amém. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano.
povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Irmãos, momento de dízimos e ofertas, que nós possamos abrir nesse momento não a carteira, mas o coração. Abrir o coração para Deus, deixar que Deus mude os nossos corações e Ele mesmo nos dará não só aquilo com que ofertar, mas também a disposição para ofertar. Vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, estamos agradecidos ao Senhor. Creio que todos os irmãos que estão aqui presentes têm passado as suas vidas de maneira a não ter falta de nada. Os dias são maus e trabalhosos e nós estamos lutando em um mundo muito capitalista, aonde nós trabalhamos e sempre temos falta das coisas. Mas o alimento, o sustento, a saúde, um teto sobre as nossas cabeças, o Senhor tem provido isso. E o Senhor disse que nós devemos nos achegar diante do Senhor
E o Senhor nos dará tudo aquilo que é necessário. Então o Senhor tem cumprido a tua palavra para conosco. O Senhor tem nos dado o necessário, o Senhor tem nos dado com que nos vestir, com que nos alimentar, aonde morar. O Senhor tem nos dado força, nos dado saúde, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Todas as ofertas e os dízimos que forem depositados aqui hoje, que o Senhor use para a tua própria glória. Que o Senhor use de maneira a edificar este local, a nos ajudar a pagar as nossas dívidas, e que tudo isso mostre o caráter de Jesus Cristo dentro dessa igreja. Nos abençoe, Pai amado, primeiramente com o coração sempre contrito, buscando arrependimento, buscando ao Senhor, buscando a tua glória. Santo Deus, que este momento seja mais um momento de glorificação ao teu Filho. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Privilégio para nós estarmos reunidos aqui mais uma vez para proclamarmos a palavra do Senhor. Antes de nós lermos o texto, nós vamos orar pelas crianças ali, pela irmã Sirlene, que já está a caráter para cuidar das crianças com o avental rosa. Bênção, hein? Glória a Deus. Coisas simples que glorificam ao nome do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós estamos reunidos mais uma vez em seu nome e para a sua glória. Portanto, Deus, nós pedimos, como sempre temos rogado, domingo atrás domingo, pela vida dessas crianças e pela vida das irmãs que têm se dedicado totalmente a este trabalho. Que o Senhor conceda a elas sabedoria, discernimento e principalmente poder do Espírito Santo. E que essas crianças sejam transformadas também pelo poder do Espírito através das ministrações da escola infantil, Senhor. Nós te rogamos, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós daremos sequência à nossa exposição no Evangelho de Lucas. E eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas 11. E para começar, nós iremos expor, vamos ler os versos 53 e 54. Lucas 11, 53 e 54. Lembrando que na semana passada nós trouxemos a primeira parte dessa exposição, que cobre dos versos 37 até o 44. O título do sermão é Os Inimigos da Graça. Os Inimigos da Graça. Que nessa segunda parte vai se estender dos versos 45 a 54. Então, Lucas 11, 53 e 54 é o final de todos os versículos da exposição. Então eu quero começar pelo final e depois nós entramos na exposição. Amém? Lucas 11, 53 diz o seguinte: E tendo Jesus saído dali, começaram os escribas e os fariseus a alimentar um ódio terrível contra ele, e buscando confundi-lo através de muitas coisas. E também armando armadilhas para o pegar, caso saísse da sua boca alguma palavra. Senhor, esta é a sua palavra infalível, inspirada, inerrante e suficiente. Por ela chegamos à fé, por ela perseveramos na fé, por ela somos santificados, edificados, consolados, exortados e disciplinados. Portanto, Deus, que nesta manhã o Senhor nos conceda exatamente aquilo que a sua palavra tem para nós. E eu suplico a Ti, Senhor, faça o seu livro vivo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Como nós falamos aqui, essa é a segunda parte da nossa exposição, que nós começamos no domingo anterior. Nós expomos ali dos versos 37 a 44, já está disponível lá no YouTube, caso você não tenha estado presente no domingo passado. E nós falamos ali que os versos
37 até o 54, Jesus está se dirigindo a dois grupos. O primeiro grupo, nós falamos na semana passada, foram os fariseus. E hoje nós veremos o segundo grupo, que é os mestres da lei. No domingo passado, Jesus proferiu 3 ais contra o primeiro grupo. E nós falamos aqui que cada um desses ais representam um dos inimigos da graça. O primeiro ai, que representa o primeiro inimigo da graça, é o legalismo. Jesus disse isso no verso 42. O segundo ai, que Jesus profere contra os fariseus, e que revela o segundo inimigo da graça, é o ai contra a vaidade. E o terceiro ai é o ai contra a hipocrisia, que revela o terceiro inimigo da graça. Então nós falamos desses 3 ais, verso 42, verso 43, verso 44. O primeiro ai, que é o legalismo, é uma exortação de Jesus contra a tentativa de alcançar a bondade de Deus por mérito próprio. Isso é legalismo. O segundo ai, a vaidade, é uma exortação contra o apego àquilo que é fútil, aquilo que é ilusório, aquilo que é passageiro, aquilo que é o desejo contínuo de ser visto, de ser lembrado, de ser elogiado, ou seja, é a busca por estar no centro das atenções. O terceiro ai, que foi proferido contra a hipocrisia, ele fala a respeito da negação do poder transformador da graça. É uma vida vivida de aparência, uma vida fingida, portanto uma vida falsa. E hoje nós daremos continuidade, como eu falei, nós vamos cobrir dos versos 45 a 54, nos quais Jesus vai se dirigir ao segundo grupo, que são os mestres da lei. Se você olhar comigo no verso 45, logo depois que Jesus ele profere palavras duras contra o primeiro grupo, o segundo grupo reage às palavras que Jesus havia terminado de dizer. E veja aí o que esse segundo grupo diz. Verso 45, eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a exposição, como eu sempre peço, porque é importantíssimo, irmãos, que a igreja, ela acompanhe na sua própria Bíblia aquilo que está sendo pregado. Porque o pregador, ele não foi chamado para dar as suas próprias opiniões a respeito do texto bíblico. O pregador, ele foi chamado para proclamar a palavra de Deus e não falar sobre a palavra de Deus. Portanto, é importantíssimo que você seja como aqueles de Bereia, que à medida que o pregador vai expondo o texto, você perceba que aquilo que está sendo dito está em conformidade com a palavra revelada de Deus. No verso 45, então, olha a atitude indignada, a reação indignada dos mestres da lei. Verso 45, tendo respondido, alguns dos mestres da lei dizem-lhe: mestre, dizendo essas coisas, também ofendes a nós. Veja que essa reação dos mestres da lei aí, aquelas palavras duras de Jesus contra os fariseus, eles reagem como se eles dissessem o seguinte: Senhor, você está proferindo um discurso duro contra os fariseus, e quando você fala isso com eles, você também está nos ofendendo, porque nós não somos como eles. Eles querem se isentar da culpa. E aí, Jesus então, ele vai pegar pesado com esses mestres da lei que questionaram, que reagiram de forma indignada às palavras de Jesus, às tratativas que Jesus deu aos fariseus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala algo interessante, e isso cabe aqui para os fariseus e para os mestres da lei. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que aqueles que não querem se arrepender, sempre vão se sentir ofendidos quando forem repreendidos. Presta atenção no que ele está dizendo, vou ler de novo. Aqueles que não querem se arrepender, sempre se sentirão ofendidos com a repreensão. Ou seja, como diz em Provérbios, o tolo sempre vai reagir à repreensão.
Então, essa é a atitude dos mestres da lei aqui. Eles não querem se curvar ao discurso duro de Jesus, portanto, eles começam a levantar objeções. Sabe quando você começa a conversar com uma pessoa, ou eu, como seu pastor, ou pastor Marco, ou um outro irmão em Cristo, ele começa a conversar com você a respeito de uma conduta, um pecado que você está vivendo, e você começa a racionalizar o seu pecado? Você começa a buscar um jeitinho de se desculpar por aquelas práticas que você está fazendo. Você começa a dizer, não, mas veja bem, você precisa entender o que está acontecendo comigo. Ah, mas é porque eu fui criado dessa maneira. Ah, porque os meus pais, porque é o lugar que eu cresci, porque os meus irmãos, de tudo. As pessoas tendem a racionalizar os seus pecados. Veja, racionalizar é uma coisa, raciocinar é outra. Racionalizar é quando você começa a procurar desculpas para sobressair da repreensão. Agora, raciocinar é refletir a respeito daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo repreendido, e meditar se de fato as coisas são realmente como são. Então, diante da reação dos mestres da lei, Jesus, talvez eles tivessem a expectativa de que Jesus dissesse, não, tudo bem, não estou falando com vocês, eu acabei de me dirigir para os fariseus. Mas ele não vai fazer isso. Ao invés de recebê-los e de receber a crítica deles, ou a reação deles de uma maneira solícita, Jesus vai proferir sobre eles 3 ais. O primeiro ai, ele vai se referir à questão dos fardos, está no verso 46. O segundo ai, ele vai levantar ali uma acusação, e ele vai usar uma expressão aí que é os túmulos dos profetas, verso 47 a 48. Dos versos 49 a 51, ainda conectado ao segundo ai, ele vai explicar o porquê que os mestres da lei, ou os escribas, são culpados. E o terceiro ai, ele vai se referir à chave do conhecimento, no verso 52. Antes de nós entrarmos na exposição, eu quero dizer para vocês quem eram os mestres da lei, para que nós entendamos com quem Jesus estava falando. A palavra que Lucas utiliza aí é nomenikóis. Nomenikóis é uma palavra que vem do grego nomos, que significa lei. Então, a expressão aí para se referir aos mestres da lei, no texto grego, é tois nomenikóis. Existem outras palavras para se referir aos mestres da lei, que é gramateis, que o português traduziu como escriba. Mas aqui, Lucas usa tois nomenikóis. Quem eram os mestres da lei? Eles eram homens experientes na interpretação das leis mosaicas. Os mestres da lei, aqui no contexto religioso, se referiam àqueles intérpretes experientes na interpretação da lei mosaica. Havia também os mestres da lei no ambiente político, eram os advogados do império. Mas, do ponto de vista aqui religioso, esses nomenikóis, ou esses mestres da lei aqui, se referem aos mestres em interpretação bíblica dos tempos de Jesus. Assim como os fariseus, esses homens ocupavam uma posição altíssima na sociedade da época, principalmente no contexto religioso judeu. Existiam dois grupos que tinham proeminência na religião judaica nos tempos de Jesus: os fariseus e os mestres da lei, ou os escribas, ok? Eles eram tão rigorosos, esse grupo de intérpretes, eles eram tão rigorosos, mas tão rigorosos na interpretação e no estudo da Bíblia, vamos dizer assim, estou usando Bíblia para familiarizar vocês, é claro que lá eles tinham a Torá, né? Os 5 primeiros livros, que eles chamavam de a lei de Moisés, mas eles eram tão rigorosos, que eles chegaram, nas suas interpretações, a confundir aquilo que Jesus chamou da tradição dos homens. Tradição dos homens. A tradição dos homens nada mais era do que aquilo que eles entendiam que eram as suas interpretações e que, portanto, eles
transformaram as suas interpretações ou aquilo que os mestres ao longo do tempo ensinavam, eles transformaram aquilo em palavra de Deus. Então eles eram tão rigorosos que eles confundiram as tradições dos homens com os mandamentos. E ao fazerem isso, eles acabaram acrescentando aos mandamentos as próprias regras que eles haviam criado. Por exemplo, a discussão aqui começou com esses dois grupos, porque Jesus se assentou na mesa para comer e ele não lavou as mãos. Não existia no Antigo Testamento nenhuma lei que prescrevia a lavagem das mãos. Evidentemente, os sacerdotes, quando oficiavam no templo, eles lavavam as mãos antes do sacrifício. Mas não existia uma prescrição para todas as pessoas para lavarem as mãos. Mas a lavagem das mãos se tornou o quê? Um acréscimo aos mandamentos de Deus. E tinha se tornado uma tradição entre os rabinos. Ok? Então, em suma, os nominicóis ou os mestres da lei, eles criaram regras tão pesadas que eles criaram a seguinte definição, poderíamos dizer assim: para eles, santidade era igual a lei mais tradição. Santidade era lei mais rituais. Ou poderíamos trazer para os nossos dias, para eles, santidade era alcançada através da Bíblia e dos costumes. Bíblia, costume. Bíblia, tradição. É como se a gente visse hoje algumas pessoas irmãos em Cristo, creio eu, que não assistem televisão, que não jogam futebol, que não usam calças jeans, as mulheres não usam calça jeans. Não estou aqui criticando, ok? Só estou trazendo isso como exemplo, que existem alguns irmãos que fazem isso. E eu não vejo problema nenhum ter isso. O grande problema disso é quando eu afirmo que para eu ser santo, eu não posso assistir televisão, eu não posso jogar futebol, eu não posso usar calça jeans. Percebe? Quando essas coisas se tornam mandamentos de Deus, aí existe um problema, porque não existe isso na Escritura. Então, os mestres da lei eram aqueles que entendiam que para serem santos, era necessário seguir estritamente a lei de Moisés e também praticar as tradições dos homens. Então entendemos quem é o público e com quem Jesus está falando. E agora sim, nós entramos então na exposição e nós vamos ver o primeiro ai de Jesus contra os mestres da lei, está aí no verso 46. 46. Diz aí o verso 46. Porém Jesus disse: ai de vós também, mestres da lei, porque sobrecarregais os homens com cargas ou fardos extremamente difíceis de carregar. Mas vós mesmos, nem mesmo com um dedo, nem sequer os tocai. Então veja, Jesus está dizendo assim, olha, primeiro ai, que diz respeito aos fardos pesados, e ele revela o quarto inimigo da graça. Qual que é o quarto inimigo da graça? Saber sem praticar. Saber sem praticar. Bem comum nos nossos dias. Ai de vós, mestres da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar. E aqui Jesus está se referindo às tradições, aos acréscimos. Vocês estabelecem normas de santificação, de pureza, que nem mesmo a lei de Moisés estabeleceu. E ao fazer isso, vocês colocam sobre os homens fardos dificílimos de carregar. Mas os fardos que vocês colocam, as cobranças que vocês impõem,
eles servem só para os outros, porque vocês mesmos nem sequer tocam nesses fardos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ai de vós, porque vocês sabem muitas coisas, mas vocês não vivem conforme o que sabem. Vocês esperam que os outros vivam aquilo que vocês sabem. Vocês esperam que outros obedeçam a palavra que vocês ouviram. Vocês esperam que outros cumpram os mandamentos que vocês estudam. Mas vocês são puramente mestres teóricos. Eles sabiam, mas não praticavam, mas cobravam dos outros que os praticassem. Em outras palavras, era o ditado que nós conhecemos hoje: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu penso, irmãos, que nós estamos repletos de casos como esse dentro da igreja. Nós fundamos esse ministério há praticamente 5 anos. E nós viemos com uma proposta de ensino e proclamação fiel da palavra. Ensino e proclamação fiel da palavra. E domingo atrás domingo nós focamos em ensino e proclamação fiel da palavra. Ensino e proclamação fiel da palavra. E na maioria das vezes, em muitos casos, muitos de nós nem sequer lembramos do que foi ensinado na escola dominical do domingo passado, do que foi pregado no culto de domingo passado. Porque somos bons em saber, somos bons em aprender, mas somos péssimos em viver à luz daquilo que aprendemos. Somos mestres da lei. Somos tois nominicóis. Somos gramateis. Somos crentes da letra. Os fariseus e os escribas se dedicavam a conhecer e a interpretar a lei. E essa interpretação da lei, transmitida oralmente, era considerada tão necessariamente aplicável quanto a lei escrita, mas para os outros. Sabe quando você está sentado aqui na igreja, você pensa assim: nossa, mas se o irmão estivesse aqui hoje. Fulano precisava estar aqui hoje. Ele precisava estar aqui hoje. Nossa, meu Deus do céu. Se o irmão estivesse aqui hoje, ele ia ver. Percebe? Os escribas, os mestres da lei, eles viviam assim. E os crentes escribas hoje também vivem assim. O sermão nunca é para eles. Os mandamentos nunca é para eles. É para o irmão que não veio no culto. Para esse sim. Irmãos, antes do texto bíblico servir para o outro, ele precisa servir para mim. Eu aqui estou pregando para todos, mas ao mesmo tempo, para cada um individualmente. Quando eu estou estudando a Bíblia, o pastor Marco, qualquer pregador, o texto precisa falar comigo primeiro, com o pregador primeiro. O texto, quando eu estou lá no meu escritório preparando o sermão, Deus está ordenando para mim que eu me arrependa. Eu não estou pensando no que Deus irá falar com a igreja. Eu preciso estar pensando o que Deus vai falar para mim. Eu preciso comparar a minha vida com aquilo que Deus está dizendo naquele texto. Eu não preciso comparar a minha esposa, as minhas filhas, os meus irmãos. Não. Um teólogo chamado Fritz Heinecker, que não é a cerveja, ele diz o seguinte: na perspectiva dos mestres da lei, conhecer as leis e os preceitos substituía o fazer.
Nós, como igreja reformada, nós corremos um grande risco, irmãos, de pensar porque temos a doutrina correta, nós não precisamos praticar a doutrina correta. Nós corremos um grande risco de pensar o seguinte: mas nós temos a sã doutrina. Mas sã doutrina sem vida é nada, é lixo, é esterco, como diz Paulo. Paulo tinha a sã doutrina. E quando ele se depara com Jesus Cristo, ele diz assim: mas eu considero agora todas as coisas como perda, como um lixo, como esterco, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, na perspectiva dos mestres da lei, conhecer as leis substitui o obedecer às leis. E por que que saber e não praticar se torna um inimigo da graça? Primeiro, porque o que sabe e não pratica é irresponsável. O que sabe e não pratica é irresponsável. Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Em outras palavras, aquele que conhece a palavra e não vive em conformidade com ela, está pecando. Outra vez, o Hernandes Dias Lopes diz: conhecimento implica em responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz: a quanto mais é dado, mais lhe será pedido. Vantagens de estar numa igreja que tem sã doutrina: que você é alimentado com alimento sólido e não com chips, que muitos estão ofertando por aí. Não com batatinha frita, bacon. Não, alimento sólido. Desvantagem de estar numa igreja em que se prega a sã doutrina: mais lhe será cobrado. Mais lhe será cobrado. Os escribas, os mestres da lei conheciam, portanto, o que se esperava deles? Que vivessem em conformidade com a lei que interpretavam. Então o Hernandes continua: conhecimento implica em responsabilidade. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedecem. Nosso pecado torna-se mais grave, presta atenção no que ele está dizendo. Nosso pecado torna-se mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou um ateu. 100 vezes mais grave, porque pecamos contra um maior conhecimento. Mais hipócrita, porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. Problema dos escribas, problema da igreja do nosso tempo. Tomás de Kempis, ele diz o seguinte: todo homem naturalmente deseja conhecimento. Presta atenção no que o Tomás de Kempis diz. Todo homem naturalmente deseja conhecimento. Nenhum ser humano age no vazio. O ser humano, ele vive a partir do conhecimento que tem. E todos nós, naturalmente, desejamos conhecer mais. Então ele diz: todo homem naturalmente deseja conhecimento, mas de que vale o conhecimento sem o temor de Deus? Parafraseando Tomás de Kempis: de que vale a sã doutrina sem piedade, sem vida reta? De que vale o conhecimento sem o temor de Deus? Na verdade, um humilde rústico que serve a Deus, ou um humilde ignorante que serve a Deus, é melhor do que um intelectual orgulhoso que negligencia sua alma para estudar o curso das estrelas. Por que que o saber e não praticar é inimigo da graça? Porque quem sabe e não pratica é irresponsável, e a graça exige de nós responsabilidade. Segundo, saber sem praticar é o mesmo que um corpo sem espírito, fé sem obras, árvores doces com frutos amargos. Ou seja, é uma completa contradição.
Outra vez, Tiago, capítulo 2, verso 26, ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Conteúdo, conceitos sem vida é obra morta. O Tiago também nos diz: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte da palavra. Porque aquele que é meramente ouvinte da palavra é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, mas logo se vai e não mais se lembra daquilo que viu. O que o Tiago está dizendo? Que aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, ele vem aos cultos domingo atrás domingo, mas logo que ele passa por aquelas portas, ele já não se lembra mais do que ouviu. É isso que o Tiago está dizendo. Saber sem praticar é um corpo sem espírito, é fé sem obras, árvores doces com frutos amargos, completa contradição. Assim eram os mestres da lei. Os caras eram os hermeneutas da época. Os caras eram os exegetas, os caras eram os intérpretes, eram os professores de teologia, entende? Mas eles estão impondo sobre os seus alunos fardos que nem eles mesmos carregam. E eles estão acrescentando a palavra de Deus. Portanto, Jesus diz a eles: ai de vós, malditos sois, porque sabem e não praticam. Constroem suas casas sobre a areia e não sobre a rocha. Malditos sois, porque no dia da tempestade a casa ruirá. Por quê? Porque vocês não têm alicerce sólido. Vocês são só teóricos. Segundo ai, está aí no verso 47 a 48. Jesus vai usar uma expressão aí forte, os túmulos dos profetas. E esse segundo ai sobre os mestres da lei revela-nos o quinto inimigo da graça, que é consciência cauterizada. Quinto inimigo da graça, consciência cauterizada. Olha o que diz aí o verso 47 e 48. Ai de vós, porque edificai os túmulos dos profetas, os quais os vossos pais mataram. 48. E consequentemente sois testemunhas. E juntamente com seus pais, ou sois testemunhas e cúmplices das obras dos vossos pais. Porque por um lado, eles mataram os profetas, mas vós edificai os vossos túmulos. Consciência cauterizada. Um comentarista chamado Craig Kinner, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia, do Novo Testamento, ele diz assim: o judaísmo antigo enfatizava o fato de Israel haver martirizado os próprios profetas. A comunidade judaica desse período, que é o período de Jesus Cristo, a comunidade judaica desse período construía túmulos como monumentos de honra aos profetas. Então veja bem que coisa louca. O povo judeu tinha consciência de que lá atrás eles rejeitaram, inclusive mataram os enviados de Deus. E essa geração agora dos tempos de Jesus, ao invés de se arrependerem dos pecados dos seus pais e construírem algo novo em obediência à palavra, sabe o que eles estão fazendo? Mais uma vez um rito externo. Eles estão pensando o seguinte: vamos então construir túmulos em honra aos profetas que os nossos pais mataram. Os nossos pais mataram, mas nós os enterramos. Percebe? Então, eles têm a consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada?
palavra cauterizar, ela literalmente significa queimar. Queimar. Ela pode ser usada no ambiente da medicina, quando o médico faz uma cirurgia e ele cauteriza o local da cirurgia, ele queima. Pode ser algo queimado a laser, né? A medicina faz muito isso. Mas o que significa consciência cauterizada? Poderíamos dizer simplesmente, consciência cauterizada é uma consciência queimada. Consciência queimada. É o mesmo que congelar. É o mesmo que paralisar a mente ao ponto de não permitir que a pessoa tenha raciocínio próprio. Isso é uma pessoa que tem a mente cauterizada. Ela está meio que drogada, ela não consegue pensar corretamente. Então, os mestres da lei estão aqui com a mente cauterizada. Eles não pensam, eles não cogitam a respeito do pecado terrível que os seus pais cometeram, e eles, pensando que estão fazendo corretamente, eles estão se tornando o quê? Culpados, cúmplices, junto com o que o povo no Antigo Testamento fizeram, mataram os enviados de Deus. Em outras palavras, os mestres da lei edificavam túmulos em memória dos profetas, pensando estar honrando os profetas. Quando o que deveriam ter feito era condenar os erros de seus antepassados e dar ouvidos aos homens enviados por Deus, dos quais Jesus era um. Jesus era filho de Deus, mas ele também era um apóstolo de Deus, um enviado. A palavra apóstolo significa simplesmente alguém que é enviado, ok? Jesus também era o profeta de Deus. E ele estava ali no meio daquele povo, anunciando o evangelho do reino. Como nós vimos aqui na escola, a primeira pregação de Jesus àquela geração foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas os mestres, os teólogos, os crentes da época, estavam mais uma vez se comportando como os seus antepassados. Fecharam seus ouvidos para a mensagem do profeta Jesus Cristo. Por quê? Porque as suas mentes estavam cauterizadas. Eles preferiam seguir a atitude dos seus antepassados, fingindo terem piedade. Mas, na verdade, rejeitavam os mandamentos de Deus. Olha o que diz um comentarista chamado John Mackey. No seu comentário sobre o livro do profeta Oséias, ele fala algo que tem tudo a ver aqui com mente cauterizada. Olha o que ele diz. Aqueles que foram escravizados pelo pecado têm a mente e a consciência cauterizada, o que os torna incapazes. O que os torna incapazes de apreciarem a enormidade do seu erro, de modo que eles se apegam à ilusão. Sabe o que é uma pessoa com a mente cauterizada? Uma pessoa com a mente cauterizada é aquela pessoa, ela se torna inapta para condenar os seus próprios erros, seus próprios pecados. Na cabeça dela, ela sabe que está errado, mas na cabeça dela está tudo bem. Sabe o que é um crente com a mente cauterizada? É aquele crente que ele sabe que ele está em pecado, mas ele pensa assim: está tudo bem. Paz, paz, quando não há paz. Mente cauterizada. Mente queimada. A mente está fritada, fundiu o motor, entende? Eles acham, não, mas isso aqui eu estou fazendo para honrar a Deus. Mas ele sabe que está errado, mas para ele não, mas está certo, está tudo bem. Está tudo bem comigo. Por que a consciência cauterizada é inimiga da graça? Primeiro, porque a mente cauterizada não responde ao chamado por arrependimento. Pessoas com mente cauterizada, elas não se arrependem. E como nós falamos aqui, a primeira mensagem de Jesus àquela geração foi o quê? Arrependei-vos. Jesus estava dando uma ordem para que as pessoas se arrependessem. A proclamação do evangelho, irmãos, é uma ordem de Deus para que todos se arrependam e creiam no evangelho. A mente cauterizada é inimiga da graça porque ela não responde ao chamado por arrependimento.
Uma pessoa com a mente cauterizada é insensível ao seu próprio pecado. Como eu disse, ela sempre vai dizer para ela mesma, paz, paz, quando não há paz. A sua consciência não sente culpa nem vergonha dos seus pecados. Pelo contrário, ela defende o erro e até mesmo o elogia como algo normal e natural. Coisa comum do homem caído em pecado. Paulo diz isso em Romanos 1:32. Depois que ele estabelece uma lista terrível de pecados, no verso 32 de Romanos 1, ele diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pessoas com mente cauterizada, o pecado delas está tudo bem. E elas também aprovam os pecados dos outros. Mente cauterizada, a mente está frita. É o fusível que está queimado, entende? É insensível, o coração é pedra. Por que a mente cauterizada é inimiga da graça? 2, porque a consciência cauterizada nos leva a pensar que está tudo bem conosco, quando na verdade não está. A mente cauterizada, olha como que ela é ilusória. A mente cauterizada, ela faz com que a gente tenha coragem de pensar que, porque fazemos parte de uma congregação, nós podemos continuar vivendo como nós estamos vivendo. A mente cauterizada, ele pensa o seguinte: esse é o meu pecado, não é o meu pecado não afeta a comunidade. Como eu vi numa pregação uma vez, e o cara contou a respeito daquele filme, acho que é Os Vingadores, né? E o Capitão América estava conversando com o Hulk, e aí em determinado momento eles falaram a respeito de ira. E aí o Hulk virou para o capitão e falou assim: esse é o meu pecado, capitão. Qual é o seu? Irmãos, mentes cauterizadas não veem o pecado como amargo. Mente cauterizada é igual o sintoma do Covid, um deles. Tira o olfato, tira o paladar. A mente cauterizada cega os olhos para a graça. A mente cauterizada tranca o coração para o arrependimento. A mente cauterizada torna os ouvidos surdos para o chamado ao arrependimento. A mente cauterizada engana, porque leva as pessoas a pensar que está tudo bem com elas, quando na verdade não está. 3, por que a mente cauterizada é inimiga da graça? Porque a consciência cauterizada despreza a palavra de Deus proclamada pelos seus profetas e apóstolos. Olha como que a mente cauterizada, olha o que ela é capaz de fazer. Vá lá comigo em Jeremias 36. Jeremias 36, de 1 a 4. Jeremias 36, de 1 a 4. O período aqui é que Jeoaquim era rei de Judá. Nesse período aqui, o reino do norte já havia sido destruído, porque não se arrependeram dos seus pecados, porque não deram ouvidos ao que os profetas estavam dizendo. E Judá, que era o reino do sul, continuou fazendo aquilo que a sua irmã do norte fazia. Deus envia então os profetas para alertar Judá e chamar Judá ao arrependimento. Caso contrário, Deus enviaria a Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, que era o seu rei naquela época, e destruiria a cidade.
E aí, lá em Jeremias 36, Jeremias está profetizando nesse contexto, e aí Jeremias 36, 1 a 4 diz assim: No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. O Senhor chamou o profeta e falou assim: Olha, assim diz o Senhor, escreve as palavras que eu proferi contra o meu povo. Verso 3: Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Baruque era o escriba, o escrivão de Jeremias. Jeremias recebia a revelação e Baruque escrevia. E logo depois que isso foi escrito, o Senhor ordenou que Jeremias, junto com Baruque, fosse até o templo e lesse aquilo que o Senhor estava dizendo para o povo. E assim Baruque fez e leu no templo a profecia. Depois que eles leram, alguns que estavam ali, que eram da parte do rei, eles ouviram a profecia e foram até o rei Jeoaquim para contar para ele a profecia que Jeremias havia entregue ao povo. Lá no verso 22 e 24, pula comigo até lá, depois dessa história se desenrolar, o rei ficou sabendo disso e ele ordena que os seus servos vá e busque o rolo, aonde estava escrito a revelação, aonde estava escrita a palavra de Deus para aquele povo, aonde continha instruções de Deus para o rei. Mas olha a atitude do rei, como que ela revela uma mente totalmente cauterizada. Verso 22, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com o canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Sabe o que o rei fez? Ele pegou a palavra do Senhor, rasgou com o canivete e jogou ela no fogo. Em outras palavras, olha o que eu faço com a palavra do Senhor. E termina o verso 24, não rasgaram as suas vestes, não se atemorizaram, nem o rei, nem nenhum dos seus servos deram ouvidos àquela palavra. Mente cauterizada. Irmãos, nós estamos falando aqui do povo de Deus, tá? Nós não estamos falando aqui de quem está lá fora, não. Ok? Nós não estamos falando, porque lá fora está tudo bem. Os homens estão mortos em delitos e pecados. Lá fora, jaz no maligno. Lá fora eles já são escravos da carne, do diabo e do mundo. Aqui não foi um ímpio que queimou a palavra de Deus, que desprezou a palavra. Foi o rei de Judá. Mentes cauterizadas. Verso 49, Jesus, depois que ele diz aos escribas, aos mestres da lei, que a mente deles estavam cauterizadas, ele diz aí, verso 49, por causa disso, a sabedoria de Deus diz: enviarei a eles profetas e apóstolos, e dentre eles matarão alguns e os perseguirão. Então, está dizendo que aquela geração, ela estava tendo a oportunidade de ouvir um profeta de Deus, um apóstolo de Deus, mas sabe o que aquela geração faria? Aquela geração mataria os apóstolos, matariam os profetas e perseguiriam aqueles que estavam proclamando a palavra de arrependimento. E aí nós vemos algo sério que Jesus diz aí, porque ele deixa claro que as escolhas tomadas por mentes cauterizadas não ficarão sem juízo. Olha o que ele diz aí, seríssimo, versos 50 e 51. Para que
desta geração seja cobrado o sangue derramado dos profetas, desde a fundação do mundo até esta geração. Desde o sangue de Abel, Abel foi um justo, que foi morto por seu próprio irmão, até o sangue de Zacarias, que foi morto no meio do lugar do sacrifício e a casa de Deus. Decisões tomadas por mentes cauterizadas receberão a cobrança do sangue derramado dos profetas e do povo de Deus. Por quê? Porque ao invés de se arrependerem, permaneceram nos seus pecados. Final do verso 51, Jesus repete e dá uma ênfase, ele diz: sim, vos digo, será cobrado desta geração. Meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que nós estamos fazendo, com o que temos aprendido aqui domingo atrás domingo, o que temos ouvido aqui domingo atrás domingo, as canções que nós estamos cantando com a boca apenas e não com o coração, a falsa adoração, o falso louvor, a mentira religiosa, a máscara de cristão, ela não ficará impune. Os dias são maus, meus irmãos. O apóstolo Pedro diz: e eis que o juízo começa pela casa de Deus. Como eu disse, lá fora os homens já estão julgados. Terceiro e último ai, verso 52, é um ai contra a chave do conhecimento. A chave do conhecimento, verso 52. Ai de vós, mestres da lei, porque tomais as chaves do conhecimento, e nem vós mesmos entrais, e nem permitis que os outros entrem. O sexto inimigo da graça, revelado por esse terceiro ai, ele é importantíssimo. Na verdade, todos esses três ais contra os mestres da lei poderiam ser resumidos apenas nesse. O sexto inimigo da graça é o conhecimento desconectado de piedade. Conhecimento desconectado de piedade produz morte espiritual. Veja que ele usa aí a metáfora da casa, de uma casa. Ele fala: tomastes a chave. A chave é aquilo que destranca, é aquilo que abre para que outros entrem. Mas os mestres da lei não. Tomaram a chave de maneira que eles não entram e nem permitem que outros que querem entrar, entrem. Eles se viam como os únicos que tinham o direito de explicar as Escrituras. Um problema seríssimo para igrejas também que orbitam em torno da sã doutrina é cair no engano de que só eles têm a verdade. Irmãos, nós não podemos nos permitir ser enganados por nós mesmos. O fato de nós estarmos numa igreja reformada não significa que todo mundo lá fora está na mentira. Não significa que as outras igrejas que não comungam da mesma confissão de fé que nós não estejam salvas, não sejam cristãs, sejam inferiores a nós. Os escribas pensavam isso, os mestres da lei pensavam isso. Nós sabemos, nós temos o bom conhecimento, o resto é um bando de miserável. Vão todos para o inferno. Conhecimento desprovido de piedade é uma arma mortal para uma igreja. Mortal. E por que o conhecimento desprovido de piedade é inimigo da graça? Número 1, porque conhecimento desprovido de piedade é ortodoxia morta. A palavra ortodoxia significa crer naquilo que é correto. E ortodoxia morta é crer naquilo que é correto, mas não viver de acordo com aquilo que é correto. O pastor Martin Lloyd-Jones,
em seus sermões sobre avivamento, lá num sermão que ele prega em Gênesis 26, ele fala de ortodoxia defeituosa ou ortodoxia morta. Inclusive o título do sermão é Ortodoxia Defeituosa. Lá pelos minutos 12 do seu sermão, sobre Gênesis 26, anteriormente ele havia pregado sobre a ortodoxia, a importância da ortodoxia na igreja. Depois ele fala da ortodoxia morta, e ele diz o seguinte: a sã doutrina foi fundamental ao longo de toda a história sobre avivamento, e ela é muito importante, ou seja, doutrina importa. Mas precisamos falar sobre a questão da ortodoxia defeituosa. Aqui estamos falando de igrejas ou crentes que têm sã doutrina, mas eles parecem não ter vida. Você pode ser ortodoxo e estar morto. Isso porque as pessoas começam com a sã doutrina e param na sã doutrina. E assim falham em perceber que a doutrina não é um fim em si mesma. Mas o objetivo principal da doutrina é nos levar ao conhecimento, ao entendimento e à comunhão com uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Conhecer por conhecer não significa nada. O conhecimento, a ortodoxia, a sã doutrina, ela não tem o objetivo simplesmente de iluminar a minha mente. O objetivo principal da sã doutrina é nos colocar de joelhos diante de Deus. Portanto, todo conhecimento, toda teologia que não mortifica a nossa carne, que não nos coloca de joelhos diante de Deus, é ortodoxia morta. Portanto, Martin Lloyd Jones termina dizendo: portanto, a ortodoxia morta é tão ruim quanto a heterodoxia. Heterodoxia é ser contrário a qualquer tipo de princípio religioso. Então, Martin Lloyd Jones termina o seguinte, dizendo: a ortodoxia morta, ela é tão ruim quanto a heterodoxia, ou seja, não crer em nada, crer e não viver é tão ruim quanto não crer em nada. E ele diz, porque são ambos sem valor. Se nós estamos aqui proclamando a palavra de Deus, irmãos, e essa palavra não tem feito com que o meu coração, o seu coração se renda diante do Senhor Jesus Cristo, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, estamos aqui perdendo tempo. E aí o verso 53 e 54, que nós começamos no início do sermão, fecha a exposição de hoje, nos mostrando que os fariseus e os escribas e os mestres da lei, eles estavam com a mente totalmente cauterizada, mesmo tendo conhecimento da verdade. É bem possível ter conhecimento, ter sã doutrina e ainda estar morto. E o que comprova que eles estavam com a mente cauterizada? Olha a atitude deles no verso 53 e 54. Terminou o jantar. E aí o verso 53, tendo Jesus saindo dali, começaram os escribas e os fariseus a alimentar um ódio terrível contra ele. Aí o português deu uma aliviadinha, né? Mas o texto grego literalmente significa alimentar um ódio terrível contra alguém. Lembra que nós falamos aqui anteriormente? Que as pessoas que não querem se arrepender, elas começam a racionalizar seus pecados. E é isso que eles estão fazendo aqui. Eles começaram a alimentar no coraçãozinho deles, ao invés de arrependimento, eles começaram a alimentar um ódio terrível contra Jesus. Mas não apenas alimentaram um ódio terrível contra Jesus, eles começaram a levantar questionamentos para Jesus a respeito de muitas coisas. Com qual objetivo? A fim de armar ciladas. Eles não queriam respostas de Jesus. Eles não queriam aprender mais de Jesus. Eles queriam o quê? Arrumar um preceito. Arrumar algo que saísse da boca de Jesus. Para quê? Para que ele caísse numa armadilha. E ele caindo na armadilha, aí eles tinham motivo para matar Jesus. Pessoas, irmãos, de mente cauterizada, diante da repreensão, diante da proclamação do Evangelho, eles passam a odiar Jesus Cristo.
E eles não apenas passam a odiar Jesus Cristo, eles querem matar a Jesus Cristo, eles querem matar aqueles que servem a Jesus Cristo. E nós vemos isso no nosso dia. E foi o que aconteceu tempos depois. Os fariseus e escribas se ajuntaram. Depois que eles passaram a alimentar um ódio terrível nos seus corações e a tentar achar uma forma de pegar Jesus em alguma palavra. E eles conseguiram. Porque depois disso nós lemos lá em Marcos 15:31, os fariseus e escribas se ajuntaram com os sacerdotes e os anciãos para conspirarem, prenderem, interrogar, acusar, condenar e por fim, eles estavam juntos zombando de Jesus enquanto ele estava crucificado na cruz. Marcos 15:31 diz ali que quem estava diante da cruz? Os escribas e os fariseus estavam ali dizendo: salvou a si mesmo, salvou aos outros, agora salva a ti mesmo. Eles se alegram com a morte de Jesus. De certo modo, irmãos, esses três inimigos da graça poderiam ser resumidos em apenas um: o conhecimento desprovido de piedade, o intelecto sem coração, a sã doutrina desprovida do amor, salvação por meio do conhecimento. Não existe salvação por meio do intelecto. Salvação passa pelo intelecto, mas ela opera no coração, pela graça mediante a fé. Eu sei que eu já passei um pouquinho do meu tempo, mas eu confesso para vocês, irmãos, que hoje eu não estou preocupado com o tempo. E eu penso que é a hora de respondermos algo sobre nós mesmos, diante dessa palavra. Nós temos conhecimento sem prática? Eu estou fazendo essa pergunta para mim e para você, individualmente. Reflita comigo, responda isso. Você pratica o que você sabe? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha o que Tiago diz aqui: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Será que estamos enganando a nós mesmos? Domingo atrás domingo, vindo, ouvindo, aprendendo e não vivendo? Enganando-nos a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você é ouvinte meramente, ou você é ouvinte e praticante? Essa pergunta é para mim e para você. Nós não podemos sair daqui dessa manhã sem refletirmos isso. Nós não podemos, irmãos, sair daqui hoje com a mente cauterizada. Nós não podemos. Se a mente cauterizada é a mente que foi queimada por algo, portanto não reage, a mente liberta pelo poder da palavra, uma vez implantada em nós, ela retira tudo aquilo que foi queimado e foi cauterizado. Nós não podemos sair daqui nessa manhã, e por isso que eu estou dizendo, eu não estou preocupado com o tempo, eu preciso trazer essas aplicações finais para a minha vida e para a sua vida hoje. Você e eu somos meros ouvintes da palavra, estamos com as nossas consciências cauterizadas. O pecado já deixou de ser amargo para nós. Reflete, irmão, reflete, minha irmã. Pensa aí naquele pecado que você está cometendo, aquele que é o seu segredo, aquele que você viraria para o capitão e diria assim: esse é meu pecado, capitão.
Pensa nele. Qual foi a última vez que ele doeu em você, que ele provocou lágrimas nos seus olhos? E eu não estou, pastor, eu não estou vivendo em pecado, não. Eu não tenho nada para chorar, não tenho nada para sentir dor, não. Deixe-me citar aqui alguns pecados. Vê se você se encontra em alguns deles. Porque a gente tem o hábito de pensar em pecado como coisa pesada, né? Pastor, não estou adulterando, não estou roubando, não estou fornicando. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, Paulo está falando para Timóteo, ele está falando para crente. Ele está falando da situação da igreja nos últimos dias. Sabe, porém, isto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A expressão tempos difíceis aqui é tempos selvagens, tempos animalescos, tempos difíceis. E por que os tempos serão difíceis, Timóteo? Ô Timóteo, deixa eu te falar um negócio, Timóteo, fique esperto, Timóteo, porque nos últimos dias, sabe como que a igreja vai ser? Sabe que tipo de gente que vai ter dentro da igreja? Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, os crentes, né? Quem está lá fora não, quem está na igreja. Os homens serão egoístas. Deixa eu traduzir cada palavra aqui, cada pecado aqui. Egoísta, a palavra egoísta aqui é amante de si mesmo. Filantropoi, amante de si mesmo. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos. Filargoi, amigos da prata, amigos do dinheiro, amantes do dinheiro, jactanciosos. A palavra grega para jactanciosos significa aqueles que pensam de si mesmo mais do que realmente são. Arrogantes, a palavra arrogante é uma das que eu mais amo no vocabulário grego, hiperefanos. Hiperefanos. Traduzido literalmente é aparecidão. Aparecidão. Os homens serão aparecidos. Os homens irão querer brilhar. Eles vão querer estar no centro. Blasfemadores. A palavra blasfêmia contém o verbo blapto, que é desonrar. Falar algo que desonra a reputação do outro. Os homens serão blasfemadores, desobedientes aos pais. Pastor, mas eu não sabia. Para mim, você ia falar de adultério, de coisa pesada, né? Desobediente aos pais. Essa expressão ali traz a ideia de que os homens nos últimos dias não estarão convencidos de que os pais têm autoridade sobre eles. É na igreja, não é lá fora. Ingratos. Sem gratidão, irreverentes, pessoas sem reverência que não se importam com o sagrado nem com os bons costumes. Sabe aquela pessoa que vem à igreja e ela está com uma roupa tranquila, porque é a mesma roupa que ela vai na balada, entende? E ela vem na igreja. E ela vem com o corpo marcado, ela vem com a roupa curta. Irreverência, perderam a noção do sagrado. Perderam a noção do sagrado. Desafeiçoados, sem afeição natural, são pessoas insociáveis, insensíveis. São pessoas que perdeu sabe aquelas pessoas que têm sensatez? Aquelas pessoas que diante de um problema, o coração delas se derrama. Elas olham a situação do próximo e elas choram. Os homens nos últimos tempos, dentro da igreja, eles serão insensíveis. Sem afeição natural, eles se tornaram animais. Implacáveis, a palavra implacável aqui é alguém que é irreconciliável. É alguém que quando é ferido, ele não quer saber de reconciliar, não. Não tem nada, nem mesmo, aqui a ideia dessa palavra é alguém que rejeita um pacto. É alguém que não está nem aí para arrependimento, para perdão. Não, ele é implacável, não tem nada que faça ele mudar de ideia. Caluniadores, a palavra caluniadores aí, sabe qual que é? Diabolos. Os homens serão como o diabo nos últimos tempos. Serão aqueles que fazem falsas acusações e comentários maliciosos contra os outros. Sem domínio de si,
Cruéis, a palavra cruel aí literalmente significa selvagem. Inimigos do bem, eles não amam o bem comum, eles querem o seu próprio bem. Atrevidos, atrevidos aí é aquela pessoa precipitada que age por impulso, sem pensar. Ela é dominada pelos seus impulsos. Nos últimos dias a igreja será marcada por crentes que não agem mais conforme a mente iluminada pela palavra. São crentes que tomam decisões pautadas nas suas próprias vontades naturais. Enfatuados, cheios de orgulho de si mesmos. Pastor, sou o cara. Sou homem de Deus. Mais amigos dos prazeres, aqui é carnalidade, do que amigos de Deus. Eu amo muito mais alimentar aquele pecadinho meu, aquela vida carnal que eu estou tendo, do que me sujeitar aos mandamentos de Deus. Se nós, irmãos, estamos em alguma identificação com um desses pecados, a palavra de Jesus para mim e para você hoje é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E por fim, estamos vivendo uma ortodoxia morta? Estamos vivendo uma ortodoxia morta? Conhecendo a verdade, defendendo a sã doutrina, mas nossos corações estão frios como um cadáver? Não nos sujeitamos à palavra de Deus? Não alinhamos as nossas vidas àquilo que temos aprendido? E eu fecho com a leitura de Apocalipse 2, de 1 a 6. A carta do Senhor à igreja de Éfeso. Que é uma carta, meus irmãos, que denuncia a nós. Denuncia uma ortodoxia morta da igreja. Apocalipse 2, de 1 a 6, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os líderes das 7 igrejas. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Está falando aqui que Jesus tem na mão a liderança da igreja. E que ele anda no meio da igreja. E eu creio que ele está andando aqui hoje. E olha o que ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmoecer. Veja, essa igreja ela tem sã doutrina. Essa igreja ela põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Bem parecido com nós hoje, nós afirmamos aqui várias vezes que aqueles que se dizem apóstolos aí fora são obreiros fraudulentos, são demônios, filhos de Satanás, travestidos de anjo de luz para enganar o povo de Deus. A igreja aqui de Éfeso, ela tinha sã doutrina, ela conhecia a verdade, ela tinha até algumas obras. Ela estava continuando, ela estava perseverando através das dificuldades. Nós também estamos perseverando através das dificuldades. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas no verso 4, olha o que o Senhor disse para essa igreja, e eu creio que Ele está com a mesma palavra para nós aqui hoje. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Tenho, porém, contra ti que dos teus olhos não correm mais lágrimas quando me adoram. Tenho, porém, contra ti que seus corações se tornaram endurecidos. Tenho, porém, contra ti que as suas mentes estão cheias de boa teologia, de sã doutrina, mas os seus corações não se compadecem. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Os louvores não são mais verdadeiros, as orações já não mais existem, os ensaios do louvor não mais existem. Vocês continuam chegando atrasados nos cultos. Vocês não se importam com a minha palavra. Vocês não têm reverência diante de mim. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. É uma exortação pesada, irmãos. Pesada para eles e para nós. E ele termina convidando a eles e a nós nessa manhã. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caístes. Quando foi que você deixou de louvar, de adorar em espírito e em verdade? Lembra quando que você parou? Quando foi que você deixou de chorar, de sentir dor pelo seu pecado? Lembra quando foi que você deixou e volta lá? Quando foi que você deixou de ser reverente? Lembra, volta lá. Quando foi que você deixou de viver sua vida em conformidade com a minha palavra? Volta lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês não se arrependerem, não voltarem ao primeiro amor, sabe o que vai acontecer? Eu vou fechar a igreja. Eu vou fechar a igreja, eu vou remover o candeeiro, eu vou fechar a igreja. Vai lá em Éfeso para ver se a igreja está lá. Paulo esteve nessa igreja, o apóstolo João esteve nessa igreja, Timóteo pastoreou essa igreja. Olha a liderança dessa igreja. Hoje só tem ruínas. Ruínas. Arrependa-te, senão moverei do seu lugar o teu candeeiro. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós precisávamos tanto ouvir essa palavra. Pai amado, nós precisamos tanto que o seu Espírito produza em nós arrependimento das nossas obras mortas, da nossa ortodoxia morta, do nosso orgulho, muitas vezes, em pensar que pelo fato de termos boa doutrina, nós somos superiores. Senhor, nós precisamos de arrependimento. Nós estamos aqui orando, pedindo que o Senhor nos ajude, nos concedendo um novo lugar para nós nos reunirmos, Senhor, mas nós precisamos imediatamente de arrependimento. Nós precisamos, Senhor, de vida espiritual. Nós precisamos, Senhor, de reverência. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos, ó Deus, voltar a curvar os nossos joelhos. Nós precisamos, ó Deus, voltar a dobrarmos, ó Deus, diante da sua presença, Senhor. Cairmos de joelhos, suplicando pela sua misericórdia e pela sua graça. Deus, o que nós precisamos é de um mover espiritual nos nossos corações. O que nós precisamos, ó Deus, não é somente um lugar para nos reunirmos, mas é um lugar, ó Deus, aonde o nosso coração seja transformado, aonde o nosso coração experimente o poder da sua palavra, o poder do seu Espírito. Senhor, é isso que nós precisamos, ó Deus. Ó Deus, nos repreende, nos corrija, nos discipline. Se for preciso, Senhor, feche as nossas portas. Mas não nos permita continuar como nós estamos, ó Deus, irreverentes, irresponsáveis, sem afeição pela sua palavra, sem amor, ó Deus, pelo próximo, sem amor e sem respeito pelas suas obras, pelas suas coisas, Senhor. Produz em nós arrependimento. Produz, Senhor, a começar por mim, produz, ó Deus, arrependimento nos nossos corações. Livra-nos, Senhor, da mente cauterizada, Senhor.
Livra-nos da mente cauterizada. Eu te suplico, eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor. Livra o seu povo, Pai. Livra o seu povo, Senhor, para que eles não blasfemem contra o seu santo nome. E para que eles não se tornem pedra de tropeço para aqueles que um dia virão a conhecer o Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, rogo a Ti, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Pastor Marco, vou deixar para você encerrar. Amém. Por favor. Irmãos, terça-feira, 7h30, nós estamos reunidos aqui para orar. Então, se você está em casa, se você está disponível, não está ocupado com estudo, trabalho, outra coisa qualquer, esteja aqui conosco em oração, é importante. 7h30 da noite, tá bom? Na quinta-feira, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, também às 7h30 da noite. Volto a dizer, se você não está com problema de trabalhando ou estudando, está livre para estar aqui, por favor, venha. É importante estudarmos a palavra do Senhor. Nossa irmã Juliette pediu para avisar os irmãos que ela e sua família não pôde vir. Eles tiveram um compromisso de última hora. E também a nossa irmã Edilene está viajando. E nossa irmã Simone está aguardando, o momento para que a Sofia venha ao mundo. Amém? É isso. Agradeço a presença de todos. Deus os abençoe ricamente. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós queremos agradecer a Ti por esta manhã. E cremos que o Senhor é o soberano sobre nossas vidas e sobre a Tua igreja. Diante da Tua palavra, que nós possamos ser comprometidos com a verdade do Teu Evangelho e colocar em prática o que temos ouvido e aprendido. Leva-nos em paz para os nossos lares, conceda-nos uma semana de arrependimento, confissão, atitude e comportamento que honre e glorifique o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito Santo, sejam com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.